Vamos ouvir um pouquinho o canto dos pássaros aqui na árvore em frente de casa. Esse horário eles vêm pra cá. Eu gosto de ficar ouvindo. Ontem tinha um pássaro preto enorme aqui. Eu acho lindo. Tem mais duas árvores ali. E fica esse barulhinho, para mim, uma terapia, lindo demais. Deus é perfeito, a natureza é perfeita. Deus pensou nos mínimos detalhes ao criar todas as coisas. Ontem eu estava lendo Gênesis capítulo 1, o capítulo todo, a criação. Deus foi criando pelo poder das suas palavras. E a Bíblia diz que ele viu que era bom. Deus se agradou da sua criação e descansou no sétimo dia. Quando ele fez as plantas, as árvores, ele pensou em uma variedade de frutas, flores. Os insetos são minúsculos e tem tantos tipos. É impressionante a criação, a sabedoria de Deus, a riqueza de detalhes. É lindo demais. Deus é um Deus detalhista. Hoje vamos pensar dentro desse tema, detalhes. Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje vamos refletir um pouquinho dentro do tema detalhes. Eu gostaria de ler alguns versículos de Gênesis capítulo 1. Eu vou ler Gênesis 1, dos versos 11 até o 13 e do 29 até o 31. Que diz assim, Gênesis 11. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Versículo 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra. E toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Versículo 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo que tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, no dia sexto. Capítulo 2, versos 2 e 3. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aqui diz que Deus santificou e descansou. A Bíblia já começa em Gênesis 1 falando do número 7. De fato, de verdade, o número 7 tem uma simbologia muito profunda. Significa completamente, totalmente, significa interação. É um número de Deus para o mundo, para quem estuda numerologia, afirma que é o número da sorte. Mas eu não acredito em sorte nem azar. Eu acredito em propósito. Eu acredito que nada acontece por acaso. E de fato, de verdade, existe uma simbologia profunda nos números da Bíblia. Deus já me deu discernimento em outra situação do número 12, que significa perfeição governamental, significa o povo de Deus. Tem alguns significados, aparece o 7, aparece o 14, e assim, é importante analisar os detalhes em todo sentido. Falando da criação, eu estava lendo Gênesis em todo,
e pensando na criatividade de Deus, em como Ele é detalhista e como é importante os detalhes. Eu costumo dizer que Deus usa as mulheres como um radar em batalha espiritual. A mulher consegue enxergar os detalhes. Mesmo no mundo natural, mesmo na situação do dia a dia, se uma mulher entra em um ambiente diferente, ela consegue perceber se tem um jarro sobre a mesa, quantas flores tem no jarro, as cores das flores, o tapete, os detalhes do tapete, se tem cortina ou não, se a janela fica do lado direito ou esquerdo. Uma mulher percebe isso. Eu consigo perceber tudo no mundo natural e o mais incrível é a sensibilidade para as coisas espirituais que Deus me dá e tem me dado. Muitas mulheres têm essa sensibilidade, umas mais e outras menos. Eu tenho assim uma percepção tão grande em relação ao espiritual. Se eu entrar em um lugar, se tiver cheio de pessoas invejosas, maldosas, se tiver uma situação, dá para perceber no ar. Dá para perceber o ambiente leve ou pesado. Um lugar onde a pessoa faz trabalhos de macumba, onde tem altares de imagens de santos, mesmo sem ver nenhuma imagem, se tiver em quartinho escondido, eu consigo sentir no ar. Não sei te explicar direito o que é espiritual, é difícil explicar, mas eu tenho uma sensibilidade em mim de perceber muito além do natural, que Deus tem me dado, e Deus me confirma que é Ele que me dá, porque eu aprendo diretamente da fonte, eu busco diretamente em Deus. Eu não frequento nada de ocultismo, eu não frequento essas coisas. Já frequentei na minha vida, depois orei, Deus me deu discernimento, eu confessei ao Senhor, pedi perdão, que foi o ocultismo no sentido de G12, isso aí. Eu já frequentei sim, e eu tive experiências negativas em relação a isso, e Deus me deu discernimento de tudo em detalhes. Então eu aprendi na experiência. E depois disso, eu não quis de jeito nenhum, eu prometi ao Senhor, em oração, falei, Deus, nunca mais na minha vida eu quero me envolver em nenhuma forma de ocultismo. Eu não sabia que aquilo era ocultismo. Então, assim, eu busco em Deus, então eu recebo da parte do Senhor os dons. Deus realmente me agraciou com dons de discernimento espiritual, discernimento de espíritos, sabedoria, discernimento de sonhos e visões. Então Deus tem me dado, eu louvo ao Senhor. E hoje eu entendo a importância e a necessidade de usar para abençoar as pessoas, né? Na medida do possível, na medida que a pessoa abre o coração, que a pessoa acredita, que a pessoa busca, que a pessoa queira me ouvir. Porque isso também é um fator muito difícil, isso me trancou durante muito tempo da minha vida. Porque de tanto pelejar para explicar, chorando, tentando explicar. E as pessoas, ora ignorava, ora dizia que era mentira, ora dizia que era loucura, e ora me perseguia, porque muitas vezes a palavra era dura, era de repreensão. E era Deus abrindo o meu entendimento, me dando discernimento daquilo. Então é uma situação um pouco complicada. Se tivesse um acompanhamento pastoral de pertinho, pastor temente a Deus, pessoas que amam ao Senhor, como eu sei que existe no Brasil, seria diferente a minha história, eu tenho certeza, mas não foi assim comigo. Foi uma perseguição cerrada na minha vida, muita injustiça. Eu sofri tanta injustiça na minha vida que hoje eu sou indignada contra a injustiça. Veja como eu falo injustiça. Eu não aceito injustiça de ninguém. Eu não sou tapete de ninguém. Já viram que eu falo isso várias vezes? É porque eu fui maltratada demais, injustiçada demais. Aí eu falo aquele versículo que diz: todo aquele que seguir a Cristo piamente é perseguido. Não foi fácil, é porque você não conhece um terço, que eu não contei tudo ainda, mas é muita coisa que deixou algumas sequelas, alguns traumas. Então hoje eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas de forma geral, de tanta decepção, de tanta coisa que já aconteceu, ficou assim, e a minha confiança em Deus é cada dia mais forte. Confio cada dia mais em Deus, e em relação às pessoas eu tenho essa dificuldade por conta de tudo isso que já aconteceu. Porque é importante o acompanhamento pastoral de perto, mas é de um pastor que tem um chamado de Deus para pastorear, para ensinar, para orientar, para aconselhar. E não o que eu já vivia, que enderecer, né, o que eu já passei de experiências negativas com pessoas da esfera religiosa que têm título de pastores. Então, a situação assim um tanto quanto delicada. Eu estou fazendo essa abertura, falando desses detalhes, porque daqui para frente eu vou ter que narrar detalhes de muita coisa, que Deus me dá o discernimento, que Deus quer que eu fale detalhes. Então, Deus é um Deus detalhista, um Deus criativo,
um Deus extremamente estratégico. Presta atenção nas histórias do Antigo Testamento, as estratégias de Deus. Estratégias de guerra espiritual que ele dava em detalhes aos seus servos. Né? Deus deu detalhes sobre a Arca de Noé para Noé. Nós sabíamos os detalhes. Deus me deu detalhes sobre o projeto Pequena Luz. Mínimos detalhes, está na minha mente tão claro. Então Deus é um Deus detalhista e super criativo. Avivar toda uma estratégia, funciona de maneira estratégica. O Pequena Luz é do começo ao fim a estratégia. Deus é estratégico, criativo e detalhista, amém? Então agora eu vou ler um texto que fala sobre detalhes. Vou te pedir um minutinho que eu vou tomar água e já volto. A importância dos detalhes. Tema: detalhes. Ato ou efeito de detalhar, considerar todos os fatores, perceber e relatar as particularidades, os pormenores, cada uma das partes de uma obra ou plano tomadas em separado, considerar as coisas minúsculas ou até as invisíveis, expor algo de uma maneira minuciosa. Uma pessoa detalhista tende a se preocupar muito com os detalhes. Arquitetura ou miniatura. Eu sou miniaturista, né? Você sabe, eu considero os mínimos detalhes em casinhas de boneca e naquela parte que eu escolhi para fazer. Eu poderia fazer brinquedos de menino também, mas eu gosto de coisinhas minúsculas de meninas, né? Sou mulher, então assim, como miniaturista que sou, eu fazia coisinhas minúsculas em biscoito. Tinha gente que olhava assim e dizia: Cléia, como você tem paciência de modelar tão minúsculo, esse tanto de coisinhas? Eu tenho paciência para isso. Detalhes, eu amo detalhes, eu fico encantada com detalhes e com coisas minúsculas, com miniaturas. Continuando aqui sobre detalhes, em se tratando de um projeto de organização global, ou a pessoa é muito detalhista ou nem adianta começar. Afinal de contas, Deus sonha em organizar os detalhes no mundo, não é somente em uma cidade. Pequenos detalhes muitas vezes fazem mais diferença na vida das pessoas do que grandes acontecimentos. Quem não dá importância aos detalhes não terá êxito nas grandes coisas, pois as coisas grandiosas são compostas pelas pequeninas. Os detalhes não apenas transmitem e reforçam uma imagem positiva, como também podem produzir o efeito oposto, isto é, se não forem bem usados, podem causar uma má impressão. Assim, fica claro que prestar atenção neste quesito faz mesmo toda a diferença. São os detalhes que fazem a diferença e que mudam o rumo de uma história. A riqueza nos detalhes valoriza a história. Né? Vamos falar aqui de novo de Esther. Eu sempre tenho que falar alguma coisa de Esther.
esses detalhes que ela pensou, né? Vou marcar um jantar, vou fazer o meu pedido no jantar, vou marcar um segundo jantar, vou convidar Assuero e Ramã. Chega lá toda uma estratégia, vou esperar o momento certo, chegar lá, vou denunciar Ramã. Ele é o mau Ramã, na presença de Assuero. Quem não tinha como Ramã procurar tempo para desmentir, procurar provas, comprar pessoas, manipular pessoas, porque Ramã era assim. O relato bíblico mostra que Ramã era o anticristo da época de Esther. Era muito mal. Então Esther fez isso, eu faria o mesmo. Se tivesse 10 Ramãs na minha história, eu faria 10 jantares e seria capaz de denunciar os 10. Cléia, você é má? Não, eu gosto de justiça e acho que ela está certa. E acho que ela recebeu elogios de Deus. Esther interagia com seu Deus. Deus deu sabedoria estratégica para ela, como deu para Salomão. Deus também é estratégico. Quando Deus tem que escolher entre mal e bom vivo, justo ou injusto, joio e trigo, é evidente que Deus vai querer que permaneça o trigo vivo e vai exterminar o joio. Se fosse assim, por que a Bíblia diz que Deus separa joio de trigo? Que a Bíblia está escrito que Deus diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Se fosse assim, acontece que Deus é um Deus justo. Ele é amor, mas também é justiça. Deus é amor, Deus corrige, Deus ensina, mas ele também é fogo consumidor. A Bíblia diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se fosse assim, seria maravilhosa coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós vivemos o período do juízo final, o último juízo, o juízo final, que antecede a restauração de todas as coisas. Então ninguém vai escapar, eu repito, nenhum habitante do planeta Terra vai escapar desse juízo divino. Deus já está fazendo um reboliço, uma mudança, uma transformação nesse globo terrestre todo, gente. Então, essa questão dos detalhes. Se Esther não fizesse aquilo, a história poderia ter um rumo totalmente diferente. Tinha que ser assim, tinha que ser com estratégia, ela tinha que considerar os detalhes. Ela deu tempo ao tempo, ela fez jejum e oração. Uma pessoa só, claro, com a ajuda de Mordecai, de Deus, o Espírito Santo de Deus no coração de Mordecai e no dela, mas é uma situação que eu acho que não foi fácil para ela. Esther passou por todas as etapas que todo ser humano passa para chegar onde chegou, e com certeza não foi fácil para ela. Gente, não é porque é ser humano, e a mulher é mais sensível do que o homem. Mulher é como uma pétala de rosa, mulher chora à toa, mulher fica abalada. Então é toda uma situação que ela passou e que eu passo também. Qualquer ser humano você passa, qualquer ser humano passa. Mas o interessante e o lindo disso tudo é quando eu paro para pensar nos detalhes, a mão de Deus nas entrelinhas. Deus explicando, ora através de situações, ora falando diretamente, ora mostrando na sua palavra, explicando em detalhes, crescer conhecendo Deus. É lindo demais. E por isso que eu falo sempre, vale a pena. Com tudo que já aconteceu, com tudo que ainda vai acontecer, vale a pena servir a Deus, vale a pena deixar um legado de fé, um legado positivo, incentivar o povo a crer nesse Deus, a conhecer esse Deus que é tão lindo, maravilhoso, detalhista, criativo e apaixonante, porque Deus é assim. Vamos continuar aqui sobre detalhes. A perfeição depende de cada detalhe. Uma frase de Mies van der Rohe diz, eu não sei ler inglês, tá, gente? Mies van der Rohe diz assim: Deus está nos detalhes. E a natureza, prova isso, não é verdade? As plantas, a variedade das plantas, os frutos, as cores, os sabores, os tipos de flores, os animais, os tipos de insetos, as plantas medicinais que curam. É tanta coisa, tanto detalhe, tanta beleza. Quando o homem começa a mexer na natureza, já começa a ficar feio. Fazer pontes, construir prédios, mas a natureza do jeito que ela é, só com as rochas, as pedras, as cachoeiras, árvores, os pássaros, os ninhos dos pássaros. Se fosse para explicar o significado de metáfora como Apocalipse 21, Novo Céu, Nova Terra, isso seria fácil, maravilhoso demais. Se fosse para explicar o significado de sonhos, visões, tão lindo quanto tudo que vai acontecer no futuro, que Deus tem determinado para o futuro. Mas, diante de explicar situações dolorosas, é mais difícil para mim, é mais difícil. Olha, eu sou tão sensível nessa questão que eu não posso ver
ninguém matar uma galinha. Eu nunca vi, eu corro para longe. Claro, eu como quando eu vejo preparado lá no prato, porque já está morto, a galinha, né, o animal já está morto, mas para ver matando, não. Eu também não posso ver um gato ou um cachorro morto no asfalto, eu tenho que virar para o lado. Eu evitei o máximo possível na minha vida frequentar cemitério, só fui 2 vezes quando minha prima morreu e quando meu pai morreu. Eu aproximei do caixão quando meu pai morreu, eu toquei no caixão, mas eu não fazia isso. Mesmo parente, quando morreu, eu não ia. Porque eu acho triste demais olhar o caixão, ver aquela pessoa morta e pensar que eu nunca mais vou poder conversar com aquela pessoa. Sabe? A dor de ver aquela situação. Então, eu sou sensível demais e choro à toa. Então, pra mim, essa realidade é difícil. Você entende? Que aí você poderia, do outro lado da tela, Cléia, como você está recebendo dons de Deus, Deus te usa de forma linda, dá para perceber claramente a mão de Deus na sua história de vida e você fica sem querer falar, muitas vezes, né, pedindo ao próprio Deus um tempo, muitas vezes agindo assim. Você poderia pensar isso porque você não está na minha pele, você não conhece os mínimos detalhes, você não viveu tudo o que eu vivi. E se você não for mulher, é mais difícil ainda entender. Se for homem, é mais difícil entender. Porque a mulher é mais sensível mesmo do que o homem. Não é fácil mesmo. Um dia orando, eu perguntei, Deus, chorando, por que o Senhor me escolheu? Eu sou tão frágil, Senhor. E ele respondeu, é por isso mesmo, filha. A Bíblia diz, Deus escolheu as coisas fracas para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas que não são para aniquilar as que são, para reduzir a nada as que são. Então Deus é assim mesmo, Deus escolhe os improváveis. Gente, eu sou uma pessoa improvável. Esther da Bíblia era uma pessoa improvável. Ganhou aquele concurso, se destacou, fez tudo o que fez e deixou a história, o legado. E Deus me comparou com a personagem. É só uma comparação, tá? Eu sou Cléia Duan, Esther. Era uma comparação. Eu uso essa comparação para tirar lições, para aprender, para tentar enxergar aquilo que Deus enxergou em mim, entende? Mas é só uma comparação. Eu não estou dizendo que eu sou ela, eu sou Cléia Esther, mas eu me espelho nela, né? E é a pessoa que Deus comparou comigo. É a personagem, a vida e a obra de uma mulher que o próprio Deus comparou comigo. Tá? Vamos continuar aqui, estamos falando de detalhes, hein? As mulheres também conversam sobre 2 ou 3 assuntos ao mesmo tempo. Não estranha não, tá? Então, os detalhes na natureza. A natureza mostra a criatividade de Deus, a riqueza de detalhes. Portanto, dentro do tema batalha espiritual, é importante demais considerar os detalhes. Por quê, Cléia? Porque você não está vendo o mundo invisível. Não é o teu mundo aqui, é o mundo invisível, entende? Se você não entender os detalhes, você não vai acreditar nem entender nada do lado espiritual, porque nós estamos no mundo natural. Detalhes importam nos relacionamentos e em tudo na vida, tá? Você pode ganhar ou perder uma amizade por causa dos detalhes. Ganhar ou perder a confiança. Ganhar ou perder a atenção, o afeto. Você pode perder o afeto por conta dos detalhes. Tanta gente perde. Tem tantos relacionamentos se dissolvendo, tantas pessoas, não é? Que separa, casado, tem filhos e separa. Porque perde o afeto, e principalmente pela questão dos aspectos comportamentais, do aspecto masculino. Porque o homem tem dificuldade de compreender a mulher. E geralmente a maioria dos homens tem um comportamento grosso e sensível. Eu não estou criticando os homens, por favor, entenda. Eu estou falando da diferença de homem e mulher. É mais difícil uma mulher insensível, grosseira. E homem, acontece muitos. O homem é muito razão e tem pouca sensibilidade. Então, assim, muitos casamentos se dissolvem por isso. O homem não consegue compreender o jeito da mulher pensar e agir. Acaba maltratando, acaba falando uma palavra, agindo de uma forma que pensa que se fosse comigo não tem nada. Tem homem que diz, mulher é cheia de frescura. Então, muitos homens perdem o afeto da esposa por conta disso, de grosseria e insensibilidade, de não entender, de não procurar entender, de ignorar os detalhes. Tem homem que nem sequer aceita ouvir detalhes. Se a mulher tentar falar detalhes, abre a porta e sai com raiva, ou muda de assunto, ou descale-se. Tem homem de todo jeito, infelizmente. É triste essa realidade. Mas a maioria dos casamentos são destruídos e a responsabilidade maior, eu sei que é do casal. Tem erro por parte da mulher, eu sei. Cada caso, cada situação. Mas na maioria das vezes a mulher não suporta mais e acaba saindo do relacionamento. E isso por conta de erros do homem. A maioria é realmente. Quando não é traição, porque o homem trai mais do que a mulher também. Mentira, insensibilidade, grosseria, julgo desigual, né? A pessoa é mundana.
a pessoa é cristã, tem Deus no coração, casa com um mundano ou com uma pessoa que acaba se envolvendo em seita, uma pessoa pertence a Deus, outra pessoa pertence a uma seita satânica. Então são situações assim difíceis demais. Os casamentos no mundo cristão, né, no meio da igreja evangélica, está se desmanchando quase igual aos casamentos do mundo, quase igual. Né? As pessoas estão vendo o casamento como algo descartável, não permanece mais casado por isso, isso ou aquilo. Sendo que quando a pessoa se casa, faz uma aliança com Deus também. Então é importante lutar, orar, jejuar o máximo possível. Mas se acontecer alguma situação e o próprio Deus permitir, como eu já vi casos que aconteceu o adultério, comprovou e Deus permitiu a separação. Já teve casos assim. Mas um casal cristão não deve se separar por qualquer coisinha. Não deve ficar brigando o tempo todo. Deve buscar em Deus. Deve orar, jejuar, clamar aos céus, porque Deus pode restaurar. Amizades, casamento, qualquer tipo de relacionamento, Deus pode restaurar. O que Deus não vai unir e nem vai restaurar é joio com trigo. Deus vai unir trigo com trigo e vai destruir, aniquilar o joio, é o que diz a Bíblia. Mas trigo com trigo, Deus quer a união do seu povo, o povo de Deus com o povo de Deus. Então Deus quer usar o seu povo, e o povo que passando por todo um processo, provações, um trigo assim apurado do Senhor. Que assim, quem não for firme nos pés do Senhor, quem não buscar com sinceridade, quem não orar, jejuar, ler a Bíblia, não vai conseguir atravessar essa fase não, porque não está sendo fácil e não vai ser fácil para ninguém no mundo. É muita tragédia, morte, destruição, tem muita heresia no mundo, tem muita maldade. Então, para a pessoa conseguir guardar a fé, entende, continuar crendo em Deus diante dessa realidade, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém, mas eu insisto que vale a pena. E você vai receber a coroa da vitória, amém? Então, gente, voltando ao texto, eu vou falar de novo do texto. Ganhar ou perder a atenção, o carinho e a amizade das pessoas, né? Então, isso no casamento, em amizades, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Você ganha ou perde o afeto por meio dos detalhes. Por isso é importante ter cuidado mais com o que você fala, com o que você faz, porque se você acha precioso, valioso, as amizades que vêm de Deus, os relacionamentos, as pessoas que o próprio Deus escolhe para ensinar, para compartilhar conhecimentos, para atrair mais para perto de Deus. Se tem um tipo de amizade e relacionamento que vale a pena, é aquela que te atrai para perto de Deus. É aquela que te incentiva a buscar mais a Deus. Isso sim é amizade verdadeira, amém? Aqui continuando, os pequenos detalhes cativam porque fazem a diferença e dão à vida o status que lhe corresponde, pois são o reflexo da grandeza das pessoas, de nossa capacidade de amar de maneira constante, real e significativa. Quando alguém com um jeitinho natural conquista Deus, significa que foi cativado pelos detalhes. É possível cativar o coração do próprio Deus. Quando uma pessoa é muito detalhista, geralmente ela tem, presta atenção, quando uma pessoa é muito detalhista, geralmente ela tem noção de organização, é uma pessoa produtiva, criativa, costuma antecipar as coisas, sabe prevenir, tem iniciativa, sabe fazer melhor uso dos recursos e etc. Geralmente quem é detalhista, então não é importante ser detalhista, buscar os detalhes, analisar os detalhes, prestar atenção nos detalhes. Então, ainda dentro desse tema detalhes, eu quero relembrar alguns detalhes importantes para confirmar a importância dos detalhes, para confirmar tudo o que foi dito até aqui, tudo que estudamos até aqui, o que você já acompanhou da história até aqui, dentro desse pensamento, detalhes. Presta atenção, tá bom?
Eu costumo dizer que tudo o que vem de Deus, ele confirma. Pelo menos comigo é assim. É algo do interesse de Deus, então ele vai confirmar. Se você pedir confirmação, ele confirma. Deus, eu quero ter uma certeza do que é que vem do Senhor, porque eu quero obedecer à risca. Aí ele vai confirmar. Falando sobre confirmação, eu vou ler aqui o resumo que eu tirei do canal Cristão Também Pensa, do YouTube. Haverá abalos no Brasil e prédios vão tombar, diz o profeta David Rowe. Claro, sobre esse profeta, por que você acredita? Você acha que foi Deus mesmo? Eu vou te explicar como é. Presta atenção um detalhe. O Espírito Santo de Deus que habita no coração do pastor David também está no meu. O Espírito testifica, confirma. Quando ele ia narrando os fatos, o Espírito Santo de Deus confirmou no meu coração que Deus havia de fato mostrado a visão para ele. E eu copiei só o resumo, tá bom? Se você quiser ir lá, você pode pesquisar, porque uns 4 canais do YouTube compartilharam o mesmo vídeo dele. O profeta David Rowe, O-W-U-O-R. Eu vi o juízo de Deus vindo ao Brasil, ele disse. Número 1, eu vejo um terremoto e os altos edifícios tombam e um deles se inclina sobre o outro e permanece lá inclinado, caído sobre o outro, apoiado no outro. Brasil, o Senhor está dizendo que tem que haver um arrependimento nacional. Lá em Joel 2 também fala sobre isso. Eu já falei sobre isso no passado. Eu já expliquei sobre o sonho profético do pastor americano, que tinha a ver também com isso, com o carnaval. Ele vai falar do carnaval, os pecados do carnaval brasileiro, cada carnaval. O Brasil, todos os anos, a cada ano, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e em todas as cidades do Brasil, vocês estão celebrando o orgulho tal. Aí não pode falar aqui, porque é proibido falar, mas você entendeu, não é? O maior número de homossexuais. Então, essa questão do LGBTQI+, é porque essa palavra, ela não pode falar mais no YouTube, senão derruba o canal. Qualquer coisa que se falar, o povo interpreta como se estivesse praticando crime, homofobia, esse tipo de coisa. E não é assim. Mas tem essa questão, você tem que ter uma certa cautela ao falar desse assunto. Vocês precisam organizar um arrependimento nacional. Brasil, no Rio de Janeiro, vocês fizeram um carnaval onde vocês zombaram de Jesus. Finalmente, o Senhor me trouxe para pedir contas ao Brasil, para trazer o Brasil ao arrependimento, para trazer o Brasil à responsabilidade. Pedir contas ao Brasil, prestação de contas. Arrependa-se, Brasil, arrependa-se, Brasil, arrependa-se e separe do pecado e receba a Jesus. Postagem no canal no dia 17 de setembro de 2023. Aqui é só o resumo da fala do pastor dele. Mas ele pontuou alguns detalhes dos carnavais, como aquele que mostra um homem representando Satanás, batendo em Jesus e o povo aplaudindo e o povo batendo palmas. E outras situações mais, como orixás, né, no globo terrestre, dizendo que o mundo pertence a ele. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Só em dar lugar, demônios já vêm. Através da brecha da legalidade. Imagine invocando abertamente. Não foi um só carnaval, não. Um outro. Todo ano no Brasil, todo ano. Terrível. Se você me perguntar, Cláudia, você acompanha esse tipo de coisa? Por favor. Eu não gosto de escutar nem música mundana. Mas é impossível você não ver algumas imagens, porque os canais compartilham, mostram no telejornal, na televisão, mostram situações. Então essas cenas assim chama tanta atenção, abala tanto, e principalmente aqueles que têm fé em Jesus, que ama a Deus, vê uma imagem daquela. Meu coração chegou a ficar doendo, porque eu vi algumas partes, e eu pensava, meu Deus, eu sabia que era grave demais. Eu creio que Deus tinha uma caneta de ouro, metaforicamente falando. Deus registrando cada coisa no Brasil. Quantas vezes Ele mandou advertências? Não só através de mim aqui falando de IBC, não. Pessoas de fora do Brasil, pastores do Brasil chamando a atenção do povo para fazer um jejum nacional, para fazer um clamor, arrependimento. Os pastores, cada pastor falar nas suas igrejas, nas igrejas que representam. E Deus foi ignorado. Eu lembro quando eu falei, Deus foi ignorado, e lembro do que Deus me falou depois. Deus estava indignado com isso. Quando chega o juízo, vai dizer, não, mas Deus não avisou. Como Deus não avisou? Deus avisou em detalhes, gente. É porque as pessoas têm um coração duro, insensíveis demais. Gente, pecado para Deus não é como pecado para o homem, não. Tem coisa que Deus abomina. Idolatria, gente. O motivo que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, você sabe, né? Inclusive o pastor David fala sobre isso.
Pesquise lá e escute a fala do pastor David. É um profeta de Deus. O que ele falou antes disso aconteceu tudo à risca. Então Deus está falando através dele, através de muitos outros profetas, através de mim. Devemos levar a sério, meus irmãos, porque Deus deu provas que ele está falando isso. O juízo está chegando no Brasil de forma que vai apertar, apertar, apertar mesmo. Muita gente vai morrer. Muita, muita, muita mesmo. Que poderia permanecer vivo, mas vai morrer. Deus irado geralmente age com enfermidades e morte. Deus vai até abrir o chão, como abriu no período de Moisés, quando Datã, Abirão, e eles, Acã, esqueci o nome dele, Acã, Datã e Abirão, eles se revoltaram contra a liderança de Moisés e Arão, e aí fizeram aquela rebelião. Deus abriu o chão e eles caíram vivos. Vai acontecer isso também. Deus vai abrir o chão. Vai terremotos terríveis, ciclones. Está acontecendo muita coisa já. E vai apertar cada vez mais. Porque isso não é só o princípio das dores, é grande tribulação mesmo. É como as dores de parto. É grande tribulação mesmo. Vai aumentando o sofrimento, aumentando as dores. Até chegar em Apocalipse 21, gente, é muito sofrimento, é muita dor. Eu não estou aqui para te assustar, não, mas eu tenho que te falar a verdade. E está na Bíblia, tem como provar. Até chegar lá, na promessa de restauração e avivamento de todas as coisas, o povo tem muito que aprender. E a ira de Deus é pedagógica, é para o nosso bem. Quando Deus tenta de várias formas chamar a atenção e o povo não acorda, Deus manda o juízo. Deus sempre foi assim. E sempre será, porque Ele não muda. É o Deus do Antigo Testamento, é o Deus da minha vida. Então se prepare em nome de Jesus, busque a Deus, volte-se para o Senhor, faça jejum, leia a Bíblia, busque com sinceridade. Se você quer atravessar e chegar em Apocalipse 21 e comemorar as bênçãos e buscar o Senhor e fazer parte da reconstrução do planeta Terra e colaborar com Deus e interagir com o Senhor, você quer chegar lá, então em nome de Jesus, busque com sinceridade. Busque o Senhor com sinceridade, confesse seus pecados, busque andar no caminho estreito, caminho de renúncia. Amém? Gente, aí teve essa parte do pastor David, eu só estou falando para confirmar, ele pontuou que é o carnaval, pontuou isso tudo, muito semelhante ao sonho do dragão, daquele pastor americano, que eu até já expliquei o significado, 2 vezes eu expliquei o significado, porque Deus tanto confirmou como me disse, explique, aí eu expliquei. E agora eu vou falar aqui de outro assunto, olha. Eu já escrevi há muito tempo mensagens no Facebook, estudos bíblicos, versículos e textos relacionados à área da educação, que eu sou educadora, né? Mas esses textos da Bíblia, comentários bíblicos, eu me lembro que 3, 4, 5 anos atrás eu escrevia. Quando você entra na página do Facebook, naquela parte que aparece o nome Lembranças, aí o Facebook lembra, e eu estava observando há 3, 4 anos atrás, textos que eu escrevia e colocava lá o que está acontecendo hoje. Se você me perguntar, Cléia, você entendia quando você postava os textos? Quase tudo sim. O que está relacionado a essa história de Irecê, tá certo? A escatologia, a parte dos personagens escatológicos, isso eu já entendi há muito, muito tempo mesmo. E as promessas de restauração e avivamento. Veja que eu vou compartilhar 2 textinhos curtos contigo aqui, que eu escrevia no passado, tem a data aqui, que está no Facebook, e que está acontecendo exatamente hoje. Exatamente. Essa postagem aqui foi no Face do dia 23 de setembro de 2021. Estamos em 2023, não é? Do dia 23. Olha o que eu escrevi. Eu coloquei esse textinho junto com a minha foto. Eu gosto de escrever em foto, com o aplicativo, e coloco uma foto, algo escrito na foto e o texto. Foi um texto curtinho, mas presta atenção nas palavras e veja como de fato eu entendi, eu sabia. Postagem no Face do dia 23 de setembro de 2021. Reflexão. Deus abençoa o seu povo. Do monte Sião o Senhor fala alto, a sua voz parece trovão. De Jerusalém ouve-se o estrondo da voz de Deus, e os céus e a terra tremem. Mas Ele defende e protege o povo de Israel. Deus diz ao seu povo, assim vocês vão ficar sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu moro em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será uma cidade santa, e os estrangeiros nunca mais a conquistarão. Joel 2, 16, 17, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Postagem junto com a minha foto. Agora eu te peço 1 minutinho, vou tomar água e já volto, tá? 1 minuto. Recentemente eu compartilhei um estudo
no Facebook. Se eu não me engano, eu escrevi esse estudo há 3 anos atrás. Tem a data lá. É sobre Esther. E eu destaquei em letras maiúsculas algumas partes. Se você prestar atenção, parece que eu estou falando disso hoje. Então, há 3, 4, 5, 7 anos atrás, eu já estudava o livro de Esther. Faz tempo que eu estudo. Mas por que eu destaquei em maiúsculo? Isso é uma prova de que eu sabia. Eu escrevia lá. E como eu amo escrever, eu só estudo escrevendo. Eu estudo, escrevo e leio o que eu escrevi, como eu estou mostrando aqui. Tudo em forma de rascunho, mas eu só estudo escrevendo. Eu amo escrever, eu gosto de escrever. Daqui a pouco a caneta está escrevendo só, de tanto que eu escrevo. Minhas bíblias eu risco, circulo, bíblia de estudo, pinto com lápis. Então, assim, eu sou muito estudiosa e detalhista demais, que fica óbvio, não é? Questão de detalhe, chega da agonia de tanto detalhe. Então, esses dias eu compartilhei, acho que a semana passada, tem a minha foto, as características de Esther, e eu estudo. Eu vou continuar estudando a vida e a obra de Esther. Eu vou continuar, ainda não chegou na melhor parte, ainda não chegou na festa do Purim. Então, olha, reflexão avivada, dia 19/9/2021, no Face, junto com a foto. Olha para essa reflexão. Estudo bíblico, dupla honra. Eu coloquei como tema assim. Foi postado no dia 19/9/2021. Estudo bíblico, dupla honra. Na Bíblia, a expressão dupla honra significa o resultado do caráter abundante da graça restauradora de Deus. Isaías 61:17. Essa seção traz a maravilhosa promessa de restauração após o cativeiro. Aparece dentro de uma mensagem consoladora. Através dos seus profetas, o Senhor anunciou que a vergonha e a afronta não durariam para sempre. O cativeiro chegaria ao fim. O remanescente fiel seria restaurado e Deus faria todo o milagre por meio de um remanescente específico, ao qual estava debaixo das suas ricas e imutáveis promessas. Isaías 10:20-25. Embora o seu povo, Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. Isaías 10:22. Leia lá em Isaías 10:22. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. Isaías 10:22. Essa postagem aqui está no Face, gente. Quando eu escrevi, eu tinha uma noção, eu entendia o que estava acontecendo. E assim, é algo que comprova, que mostra para você que verdadeiramente Deus me usa na área da escrita. O projeto Pequena Luz é um documento todo escrito, gente. Representa o livrinho que está narrado lá em Apocalipse capítulo 10. A pedra de Daniel 2 é a essência, o ideal de Deus por escrito. Assim como a Bíblia é todo um documento escrito, Deus usava os seus profetas, né? Nós sabemos que a Bíblia de Gênesis 1 até o último versículo de Apocalipse, tudo é verdade, tudo está se confirmando. E o que ainda não está se confirmando vai se confirmar. Não é verdade? Só que Apocalipse só vai até Apocalipse capítulo 22, 21 e 22, aí termina, não é? Depois nós vamos ler o quê? Só vai até essa parte. Quem é que vai continuar escrevendo? Eu acredito que nós vamos continuar escrevendo. Porque a Bíblia fala de milênio, a Bíblia fala desse período todo, não é verdade? Claro que a nossa morada eterna é o céu, claro. Mas eu estou falando do tempo que nós ainda estamos aqui nessa terra. E até quando nós vamos ficar nessa terra? Nós vamos continuar escrevendo, as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Entende? Então, assim, é muito importante registrar. Foi por isso que Deus fez aquela proposta sobre livros, registros. Deus quer a história escrita mesmo. Agora, claro que, né, eu não tenho noção de escrever livros, não. Eu escrevo o que acontece, minhas experiências, o que eu estudo. É diferente de escrever livros. Eu não sei organizar um livro, eu não escrevo livros, não. E assunto relacionado à escola é diferente, a metodologia, projetos, eu escrevo projetos da escola, mas é totalmente diferente do que uma história, uma vivência toda. Então, Deus tem chamado outros avivalistas para narrar os fatos, para testemunhar. O testemunho é muito importante, o registro, porque glorifica o nome do Senhor, incentiva o povo a crer. Fica o registro lá para glorificar o nome do Deus vivo e verdadeiro, esse Deus perfeito, que tem mostrado a sua essência, o seu caráter. Deus é apaixonante. Acompanhe essa história e veja como ele é inteligente, criativo, apaixonante e perfeito. Mesmo ele irado, ele permanece lindo. Uma vez eu orava, né? Eu orava assim, eu oro assim, eu orava. Eu dizia assim, porque às vezes Deus fica em silêncio, não é verdade? Já aconteceu contigo? Você pergunta e ele não responde nada.
E aí eu queria saber algumas coisas, orava, perguntava, quando ele não respondia, ele queria me ensinar só na situação, e era situação dolorosa. E ele às vezes não falava nada, e eu chorava. Eu dizia, Deus, fala alguma coisa. O Senhor pode falar para brigar comigo, para me repreender, seja o que for, mas eu quero ouvir a tua voz. Fala qualquer coisa, Senhor. Porque eu falo sério contigo, se for para repreender com muita dureza, ainda assim eu gosto de ouvir Deus. Não importa o que ele vai falar, contanto que ele fale comigo, você entende? De tanto que eu amo e adoro a Deus. Portanto, eu não tenho medo da repreensão de Deus, eu tenho o temor de Deus, respeito e reverência. É diferente, eu não quero deixar Deus triste, entende? O que ele me fala é importante demais para mim, mas eu amo tanto que eu fico feliz em ouvir até a repreensão de Deus. Eu falava para ele, falo, Deus, não importa, o importante é que o Senhor fale comigo. Se for para brigar comigo, pode ser. Eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero agradar o coração de Deus, eu quero ouvir Deus. Então, da parte de Deus, da parte das pessoas, a depender de como a pessoa fala, eu posso ficar bem aborrecida, mas com Deus ele pode falar o que for. Não tem como uma pessoa se aborrecer com Deus, não tem. Eu acho que não tem. Baseado em tudo o que eu já sei, o que ele já falou, como ele já se apresentou para mim. Não tem como eu me aborrecer, ao contrário. Cada dia eu fico mais apaixonada por Deus. Cada dia o meu sentimento, o meu coração pensa mais em Deus. Eu quero mais agradar a Deus. Olha, sinceramente, eu sou apaixonada por Deus. Agora eu vou falar outro assunto que eu considero como muito, muito importante. Porque foi o próprio Deus que ministrou. Fale. Vou falar agora. Estou aqui em frente à Escolinha Avivar de Irecê. Fica localizado no centro da cidade. Na Bíblia é representado pela parte de barro dos pés da estátua em Daniel capítulo 2. De acordo com o relato bíblico, esse lugar se chama o Belo e Santo Monte do Senhor. De acordo com a profecia, esse monte será elevado acima de todos os outros. E por que isso? Porque Deus decidiu honrar a minha fé. Eu me chamo Cleia Duão, sou a fundadora, diretora e coordenadora pedagógica. O trabalho vai completar 20 anos de história e Deus vai honrar a minha fé. O projeto Pequena Luz, da minha autoria, representa a pedra que cai nos pés da estátua em Daniel capítulo 2. O significado é o mesmo de Apocalipse capítulo 21. E é o ideal de Deus para a restauração de todas as coisas. Todo esse milagre sobrenatural vai começar na cidade de Irecê, na Bahia, quando implantar o projeto Pequena Luz, documento que foi registrado em fórum no ano de 2012 e que eu escrevi as 45 páginas do documento. Que Deus seja louvado, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Avivar. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Peguei aqui meu outro caderno, porque está escrito nesse caderno. Desculpa. Presta atenção que é importante, tá? No dia 23 de setembro de 2023, sábado, Deus me disse, explique o sonho profético. Você não precisa necessariamente citar o nome das pessoas envolvidas, mas eu quero que você explique o significado em detalhes. Que sonho, Cleia? Foi um sonho que uma pessoa teve. Eu acho que a pessoa nem sabe se é ou não profético. A pessoa teve e me contou. No momento eu entendi alguma coisa, mas não quis demonstrar. Eu sou muito estratégica, nem sempre eu demonstro o que eu sei, nem sempre eu falo, entende? Então eu não quis falar, mas no momento eu entendi alguma coisa. Mas foi agora, recente, que Deus me fez lembrar de cada coisa, cada palavra que saía da boca daquela pessoa que ia narrando os fatos. E aí me disse, é um sonho profético, o significado é esse, e você vai explicar em detalhes. Não precisa necessariamente falar o nome das pessoas. O que significa isso? Significa assim, se eu quiser falar o nome, eu posso. Se eu quiser falar o nome, eu posso. Eu não sou obrigada a falar, entende? Mas eu posso não falar, se eu quiser. Deus deixou opcional isso. Mas eu devo narrar o sonho e o significado, principalmente o significado, que é uma confirmação detalhada do significado. Então eu vou fazer isso, não vou falar o nome da pessoa. A pessoa, quando for assistir esse vídeo, vai lembrar na hora
Na hora a pessoa vai saber que essa pessoa sonhou, mas eu não vou citar o nome da pessoa. Porque como é opcional, Deus não me disse fale o nome, eu prefiro preservar o nome da pessoa, tá bom? Mas como eu tenho que explicar o sonho, se você me falar, Cléia, por que você não pega o telefone, liga para a pessoa, chama a pessoa para ir até a sua casa ou até a Vivar e você mesmo explica. Porque Deus ministrou que é para falar no vídeo aqui, Ele quer assim. E tem que respeitar o modo de Deus, o tempo e o modo de Deus, a forma de Deus agir. Ele quer o registro aqui no vídeo e deixar o testemunho gravado, você entende? Deus honra quem honra o nome dele, Deus desonra quem desonra o nome dele. Deus é assim, tem a forma de trabalhar de Deus. Quem sabe, se chamasse a pessoa para ir na Vivar, ouvir a narrativa, essa pessoa poderia virar as costas e sair e nem querer ouvir. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o coração de cada um. E como Ele disse, fale no vídeo em detalhes, e não é obrigado necessariamente citar nomes, eu posso fazer isso sem citar nomes. Eu acredito que o próprio Deus acha melhor não citar, e deixou opcional para mim, e eu acho melhor não citar também, tá bom? Mas eu vou narrar os fatos e tentar explicar os mínimos detalhes da compreensão que o próprio Deus me deu em relação ao sonho, e disse que foi um sonho profético, certo? A narrativa do sonho profético, feito por uma pessoa do sexo masculino, foi assim. Presta atenção na narrativa, que depois eu vou explicar o significado, tá bom? Ele subiu no telhado de uma casa para consertar algo, juntamente com o seu irmão de sangue. Ele via claramente o seu irmão de sangue e citou o nome dele. Ele viu quando o seu irmão ia pegar algo, estendendo a mão, e pisou em falso. Seu irmão caiu do telhado para o chão. E quando foi para o chão, a queda foi feia. Ele escorregou e foi possível ouvir o barulho do tombo. Esse seu irmão faz parte de uma seita satânica que distorce o evangelho. Quando ele ouvia o barulho do tombo, ele descia imediatamente para tentar socorrer o irmão e via o irmão caído no chão. Ele havia batido forte com a cabeça e tinha uma poça de sangue embaixo da sua cabeça. E ele chamava o nome da pessoa, mas via que ele estava morto. A cena mostrava claramente a morte da pessoa. Agora o significado. Antes de te explicar o significado em detalhes que o próprio Deus ministrou para mim, preste atenção no que está escrito nas fotos, tá bom? Que eu estou explicando o significado metaforicamente falando de algumas expressões que aparecem e em seguida continue ouvindo que eu vou te explicar em forma de um texto, tá bom? Porque como Deus ministrou esses detalhes, eu tenho que considerar os detalhes, tá bom? Eu não sei se você gosta de detalhes, não sei se você tem esse hábito de prestar atenção em detalhes, mas Deus é detalhista, conforme nós vemos na Bíblia, na criação, né? Deus considera isso, é um dos motivos que Deus escolheu uma mulher para contar a história do avivamento do Brasil. Então, assim, eu tenho que falar os detalhes, tá bom? Presta atenção que você vai entender.
Portanto, o sonho foi um sonho profético. Algumas vezes Deus mostra em sonho algo que vai acontecer, certo? Que vai acontecer com a pessoa. Às vezes aparece uma pessoa no sonho e representa uma outra pessoa, tem isso também. Deus pode te preparar para algo através de um sonho ou mostrar um sonho relacionado a algo do futuro. Tem gente que sonha, uma outra pessoa sonha, e um sonho ou uma visão representa a continuação do outro. Como, por exemplo, Daniel narrou em Daniel capítulo 7 sobre o pequeno chifre. Lá em João capítulo 13 fala sobre a besta que emerge do mar, que representa a mesma figura do pequeno chifre. Pensa em o período de Daniel até Apocalipse. Então, assim, as pessoas têm sonhos e visões da parte de Deus. E o inimigo também pode enganar com visões falsas, isso também acontece. Claro, todo sonho profético? Não, de forma alguma. Apenas alguns sonhos têm a ver com... É uma das formas de Deus se comunicar com o ser humano, é o sonho. Mas Deus, ele se mostra de várias formas, principalmente por meio da sua palavra e falando ao coração. Fala, né, com quem tem intimidade com ele. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Uma pessoa só pode ter intimidade a ponto de ouvir Deus se tiver o temor de Deus de fato e de verdade, e fala através da Bíblia. Se uma visão, um sonho, uma revelação ou qualquer coisa for contrária à Bíblia, não precisa nem pedir confirmação, porque Deus, ele só age na palavra, certo? Deus tem que estar de acordo à Bíblia, tá bom? Deus age na palavra, é impossível Deus entrar em contradição, agir contra a Bíblia. Não é Deus. Tem muito espírito de engano e de confusão também que dá visões falsas, como já aconteceu no G12. Muitas pessoas no G12 eram espíritos de ocultismo e davam visões. Muita gente começou a ver depois das experiências com o G12. Então ali mesmo é visão falsa, entende? Tem pessoas que fazem parte de seitas ocultistas e que têm visão dada por demônios. Então, tanto tem a parte de Deus, como tem a parte do engano, porque a principal arma do inimigo é enganar. E engana também com visões falsas. Mas tem essas da parte do Senhor, que a pessoa consegue identificar, se tiver o dom de discernimento de espírito, discernimento espiritual. Como Deus me deu esse dom, ele ministrou que esse sonho foi ele que deu. Eu devo explicar os detalhes e... explicar os detalhes e deixar registrado em vídeo o testemunho aqui. Deus quer aqui o testemunho, ok? Vamos ao significado desse sonho profético. Foi da parte de Deus, o próprio Deus deu a essa pessoa. Deus escolheu a pessoa também, não é por acaso, certo? Não foi, nada acontece por acaso. Significado do sonho. O sonho significa a continuação da minha visão da pessoa que estava com o pescoço e o olho torto. Eu falei que eu tive uma visão com alguém com o pescoço assim, o olho torto, com a lágrima caía do olho. Naquele vídeo que eu postei dia 2 de julho de 2023, aquela data, 2 de julho, foi Deus que me deu, disse, coloque o vídeo naquela data. Eu gravei antes, isso ficou gravado o vídeo, e Deus ministrou para colocar o vídeo. E colocou ao meu coração que eu deveria falar a visão e o significado. Eu vi acordada, aquela visão que eu tive foi acordada, eu vi a pessoa mesmo, a pessoa que representa mesmo. Era a própria pessoa. Era tão real como se pudesse tocar, assim, pegar e tocar. Eu vi acordada. E aí Deus ministrou, está naquele vídeo do dia 2 de julho de 2023. Deus quer o vídeo gravado no canal da Avivar para servir como prova e testemunho. Porque quando começar a acontecer, e vai acontecer, arrisca o que eu estou falando naquele vídeo, Deus vai mostrar para todo mundo que quem representa as pessoas, que realmente Deus fala antes. Em Amós não vai ser pedido, certamente Deus não fará nada se antes revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Então Deus, ele é um Deus que revela os segredos, como revelava para Daniel, José do Egito, para mim e para tantos outros, tá bom? É bíblico isso. Continuando aqui, a visão da pessoa que estava com o pescoço, o olho torto. Veja bem, o sonho significa continuação. Ou seja, eu vi aquela parte. A parte que eu vi, a pessoa estava viva, respirando ainda. Parecia morta, mas estava viva, tanto que a lágrima caía. Foi a parte que eu vi, é o estágio final da doença, perto da morte. Esse sonho já mostra a morte em si, morte mesmo. Eu estava com o pescoço, vamos lá? Os dois em cima do telhado da casa. A casa representa a vida dos dois, a casa é a vida. Caiu do telhado, caiu da graça e perdeu a vida. Nesse sentido, significa a vida espiritual e física. É alguém que vai morrer sem a salvação e vai direto para o inferno. Misericórdia. A morte no sonho representa a morte física e espiritual mesmo. Misericórdia, Senhor. A questão de pisar em falso é vacilar, errar de forma absurda, negligência, falta de sabedoria e prudência.
Ele pisou em falso antes de morrer. O barulho do tombo será bem o início da doença degenerativa. A pancada foi na cabeça. Representa a morte lenta dos neurônios. A doença será degenerativa. Veja que o sangue saía da cabeça e a pancada era na cabeça, no sonho. A poça de sangue. Sangue é vida. O sangue fora da cabeça é que vai perder a vida aos poucos, né? Sangue mostra no sonho ou na visão é muito sofrimento e muita dor. Ou seja, vai sofrer muito antes de morrer. Essa situação é de angústia, depressão, tristeza profunda e falta de Deus. Representa um sinônimo para a expressão lago de fogo. Eu falei, tem coisa que é difícil de explicar, porque dói no coração, porque é muito sofrimento. O fato de ser o irmão de sangue é alguém que é considerado irmão em Cristo e que também faz parte de uma seita satânica. O fato de estar os dois juntos no sonho é que um induziu o outro a crer na mesma seita, na ideologia calvinista. Um colocou o outro dentro da mesma visão. Um morre e o outro não. O que não morre pode presenciar, ele vai ver com os próprios olhos o fim trágico do outro. E Deus permite para mostrar o que Baal faz com o ser humano. Porque isso aconteceu com o outro porque ele desprezou a Deus e exaltou a Baal. Ele fez isso a vida toda, afirma o Deus vivo e verdadeiro que deu o sonho e está dando agora o discernimento. A mim foi em forma de uma visão e a essa pessoa em forma de um sonho, mas a ambos tem o mesmo sentido. O fato de Deus mostrar 2 vezes e relembrar significa que está próximo ao cumprimento e que todos nós devemos ficar atentos aos fatos que vai chocar muita gente e será notícia no mundo todo. Viu? Você entende agora que tem coisa que é difícil falar, por isso o significado é muito, muito forte e triste. É um fim lamentável para essa pessoa que caía do telhado, batia com a cabeça. E eu falo com toda a sinceridade do meu coração. Para você que me conhece, que conhece a história da Avivá, conhece o meu trabalho na Avivá, eu tenho temor de Deus, eu jamais inventaria isso aqui. Cada palavra Deus foi colocando no meu coração e disse, explicar detalhes no vídeo e deixar o vídeo gravado. Agora eu escrevi aqui alguns conselhos, tá? Conselhos para quem sonhou. 2 situações chamaram mais a tua atenção no sonho. O barulho forte, alto da queda e o rosto morto, sem vida, sob a poça de sangue. Esse barulho representa o aviso de Deus e o rosto morto é a consequência de quem escolhe Baal como seu Deus. Este é o segundo aviso que Deus está te dando em sonhos. Se chegar ao terceiro, consequências poderão se agravar. Seja humilde, se arrependa e mude. Só assim você viverá e desfrutará das bênçãos e promessas de Deus. Deus vai respeitar a tua escolha pessoal, mas Ele trabalha com leis. E só é livre quem quer. Que Ele te ilumine, te dê coragem, discernimento e fé. Amém? Não é fácil para mim falar sobre isso. Principalmente que tem pessoas que eu conheço as pessoas, já convivi junto, já conversei, eu conheço as pessoas, então saber isso nem sempre é fácil, como a profecia do pastor David, ele via o terremoto, prédio tombando sobre prédio, não é fácil falar sobre isso, mas um profeta de Deus ou alguém que recebe uma mensagem para transmitir, nem sempre é um jardim com flores coloridas e borboletas, se fosse sempre assim, na verdade eu acredito que quando chegar em Apocalipse 21, Deus vai mandar explicar os detalhes de cada versículo. Certamente, se isso acontecer, será uma bênção. Eu já fiz estudos, mas de forma bem resumida em Apocalipse 21, porque o novo céu e a nova terra de Apocalipse 21 é semelhante ao jardim do Éden antes da queda. Acredite, e aquilo é para o mundo todo, é para o globo terrestre. Mas tudo vai começar aqui na cidade de Irecê. O início é na cidade de Irecê. E isso aqui é lindo demais. Então, para explicar essas coisas maravilhosas, promessas de bênção e restauração é fácil. Mas para falar de sangue, morte e lago de fogo é difícil para mim. Eu espero a sua compreensão nesse sentido, para não ficar julgando e dizendo que Cléia cumpre sua responsabilidade. Porque cada um é cada um e para mim não é fácil, tá bom? Deus abençoe muito, muito, muito. Vamos orar um pouco pelo avivamento do Brasil? Vamos orar comigo? Senhor Deus, Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, eu te louvo, exalto o teu nome na beleza da tua santidade. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço por tudo que o Senhor é. O Senhor é Deus, justo, maravilhoso, perfeito. Deus, eu te agradeço pelo teu tratamento, o ensinamento que vem do Senhor.
pela tua justiça, Senhor, porque o Senhor decidiu que quer limpar o caminho por meio do juízo, e o Senhor sabe todas as coisas. Há uma necessidade de uma limpeza no planeta Terra, mas eu te peço, em nome de Jesus, na tua ira, lembra da misericórdia. Na tua ira, lembra da misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus, que as pessoas tenham oportunidade de te conhecer. Deus, quando a pessoa abrir a Bíblia e ler, essa pessoa que está me ouvindo agora, quando for ler a tua palavra, faça com que as escamas caiam dos olhos em nome de Jesus. Ó Deus, apresenta-se para a humanidade, aviva a tua obra no meio dos anos, sopra nos 4 cantos do mundo, aviva o teu povo, aviva os líderes, aviva os pastores, aviva a minha vida, aviva a vida da minha família, aviva cada professora da Avivar. Ó Deus, aviva a tua obra no meio dos anos em nome de Jesus. Sopra com teu vento, perdoa os nossos pecados, na tua ira lembra da misericórdia. Ó Deus, na tua ira lembra da misericórdia em nome de Jesus. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Pai Santo, tem misericórdia do Brasil, Senhor. Desperta o teu povo para orar. Que o povo venha te buscar de fato e de verdade, conforme a profecia que o Senhor deu, a visão, Senhor, que o Senhor deu ao teu servo, Senhor, pastor americano, que o povo buscava, o povo orava, o povo te adorava, e é isso que vai acontecer, Senhor. Oh Deus, desperta em nome de Jesus, que as pessoas te busquem do mais profundo da alma e do coração, que os pastores façam um jejum, que incentive cada rebanho a fazer jejum, que as pessoas queiram buscar a tua face com sinceridade, confessar os seus pecados e se arrepender, ó Deus, a começar em mim. Tira tudo que é contrário a ti em nome de Jesus, purifica a minha mente, meu coração, pensamentos, sentimentos, tira tudo que é contrário a mim. Deus, em nome de Jesus, perdão é uma decisão, e eu decido perdoar toda e qualquer pessoa que já prejudicou o Ministério Avivar, toda e qualquer pessoa que já me perseguiu. Eu perdoo em nome de Jesus e coloco em tuas mãos. E te peço, ó Deus, tem misericórdia, mesmo de alguns que são joios, Senhor, tem misericórdia também dos joios. Ó Deus, tem misericórdia em nome de Jesus. Ó Deus, aviva a tua obra, aviva, desperta o teu povo. Eu clamo a ti por avivamento, perdoa os pecados dos brasileiros em nome de Jesus. Ó Deus, as pessoas que fizeram os carnavais com blasfêmias, invocando o demônio, Deus, tenha misericórdia. Muitos não sabem, Senhor, muitos não te conhecem, eles não te conhecem, Senhor, por isso que eles invocam o mal. Ó Deus, tenha misericórdia do Brasil, aviva o Brasil em nome de Jesus. Ó Deus, eu te agradeço e te louvo. Em nome de Jesus, eu coloco a nação brasileira em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora eu estou de saída, eu vou lá para Avivar. Muito obrigada pela atenção. Que Deus abençoe muito você. Olha, eu não vou colocar vídeos todos os dias, mas eu vou compartilhar versículos, textos, reflexões no Facebook, na minha página, tá bom? E vou interagir na medida do possível. Mas eu peço a você, em nome de Jesus, que mesmo fora dos vídeos, das câmeras, na tua casa, entra no teu quarto e teu pai que te vem em secreto te recompensará. Ore, faça jejum, busque a face do Senhor, ore todos os dias, ore várias vezes por dia, leia a Bíblia, tá certo? Busque o Senhor com sinceridade, que Deus vai se apresentar para você. Insista buscando a face do Senhor, que Deus vai mostrar para você. E conhecer a Deus é a melhor coisa do mundo. Servir a Deus é um privilégio. Deus, Ele é perfeito, eu não estou exagerando, eu o conheço. Ele é maravilhoso e perfeito, amém? Que Ele te abençoe, te ilumine, te dê dons, te capacite, te ajude a enxergar tudo o que está acontecendo e venha te usar como instrumento de bênçãos em suas mãos para impactar essa geração, para deixar um legado de fé e de amor. Amém? Deus te abençoe sempre.
Escolinha Vivá de Irecê, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Avivar, avivar. Escolinha Vivá de Irecê, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Avivar, avivar.